Amém. Graças ao Senhor, irmãos, chegamos a mais uma mensagem desta série, que o tema geral é Palavra, Vida e Edificação. E o tema desta série, deste mês, é Vem e Vê, ó Senhor Jesus. E chegamos na 10ª mensagem, que é o batismo de Jesus Cristo e o chamamento dos discípulos. Aleluia, vamos falar? O batismo de Jesus Cristo e o chamamento dos discípulos. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Que o Senhor possa realmente fazer o que lhe apraz essa noite e que a palavra não volte vazia. Por isso, irmãos, vamos com muito temor e reverência abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, aleluia, que nós vamos falar deste assunto esta noite, que é o batismo de Jesus Cristo e o chamamento dos discípulos. Mas entenda, chamamento dos discípulos, chamamento dos irmãos da igreja em João Monlevade. Há 2000 anos atrás ele começou a obra chamando alguns seguidores, e graças a Deus que esse chamado nos alcançou, e estamos nós aqui para cooperar com ele. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, aleluia. Do versículo, nós vamos começar no versículo, nós vamos começar no versículo 19, irmãos, para contextualizar, porque inclusive quem acompanhou no Alimento Diário logo no início da semana foi uma revisão do que o Senhor tem falado conosco nos últimos dias, mais precisamente da experiência de João Batista, e que tem tudo a ver com o batismo de Jesus Cristo e o chamamento dos discípulos. Então eu vou ler os versículos e os irmãos acompanham, por favor, para a gente ganhar mais tempo. Não vamos fazer alternado, que normalmente eu peço para os irmãos fazer, as irmãs lendo um versículo, os irmãos lendo outro. Então eu vou ler esses versículos, porque praticamente a base da nossa comunhão essa noite vai ser o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 19, até o 51. E talvez alguns outros versículos para o Senhor passar a visão para nós, né? Aleluia. Então, todos acharam? Todos estão com a Bíblia aberta nessa passagem? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 em diante. Então diz assim, olha, esse texto ele fala da apresentação do Filho de Deus, né? Por João Batista. Versículo 19 diz assim, ó, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso está lá em Isaías 40, né? Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! É esse a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado em Israel, vim, por isso batizando com água.
E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluia! Senhor Jesus! Aleluia! Senhor Jesus, irmãos, olha o que ele disse no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus! Esse testemunho, ele é maravilhoso, porque quando ele fala que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está dizendo assim, ó, ele sim é o Cristo, ele é ungido, ele é o Messias. Messias também significa Cristo, e Cristo significa ungido. Então é como se João tivesse falado assim, olha, ele é aquele que por muitos e muitos anos, não só dezenas, centenas, mas milhares de anos, o povo estava esperando o Redentor, o povo estava esperando o líder, o povo estava esperando um rei. É este aí, ó. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se João estivesse falando assim, ó, ele é o descendente de Davi, ele é o prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Este é aqueles que todos estavam na expectativa, esperando. Ele veio para os seus não receberam, mas agora todo aquele que nele crê terá o poder de ser feito filho de Deus. Só que ele não veio numa carruagem, ele não veio numa mansão, ele não veio num castelo, ele veio numa manjedoura. Ele não veio como um príncipe libertador com a égua, como se fosse uma égua de Faraó. Não, ele veio montado num jumentinho. E a primeira figura que João Batista o identifica com um artigo bem definido é o seguinte: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque para nos libertar, essa figura do Cordeiro era importantíssima, irmão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Nós estávamos presos no império de trevas, dos nossos pecados, da nossa desobediência, mas nós precisávamos primeiro de um Cordeiro. Romanos 3 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5 fala que através da desobediência de um só homem entrou o pecado, e com o pecado a morte. E aí em Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quando João identifica a Jesus dizendo: eis o Cordeiro, ele está dizendo o seguinte: a humanidade precisa primeiro de uma redenção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí você diz: eu não pequei, mas há 6.000 anos atrás, ó Senhor Jesus, Adão, o pecado original, ele passou para os seus descendentes. Romanos é bem claro: por meio da desobediência de um só homem entrou o pecado, e com o pecado a morte, mas pela obediência de um só muitos serão justificados. Então qual foi o pecado? O pecado foi que Adão e Eva, eles foram enganados. Então por isso que o alimento diário na segunda-feira fala: nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. Eles foram enganados na sua própria cobiça, na sua própria vaidade, trocando a verdade de Deus pela mentira da serpente. Aí entrou um veneno, entrou o pecado, e com o pecado a morte. Mas Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há
perdão de pecados. E o Alimento Diário também nos mostrou, e nós também já desfrutamos daquele episódio de Êxodo, capítulo 12, quando o povo de Israel, aprisionado pelo faraó, eles só foram libertos depois da 10ª praga. Quem lembra? Não é isso mesmo? E qual era a 10ª praga? Morte dos primogênitos. E aí Deus fez uma aliança com o povo dele. Vocês vão comer um cordeiro por família, e o sangue do cordeiro nós vamos colocar nos umbrais das portas, nas laterais e na parte de cima, nas vergas e na parte de cima. E aí o anjo da morte, quando passar, quando ele vê o sangue na porta da casa dos filhos de Israel, ele não vai entrar e ninguém ali vai morrer, porque alguém já morreu. Aleluia! O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Alguém já morreu. E a palavra fala que esse cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Então ele já foi morto lá, irmãos. Então essa figura, quando João ele vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Ó Senhor Jesus. Essa figura desse cordeiro que foi morto para atender às exigências de Deus. Então, na hora que o anjo vingador passou ali no Egito, foi a 10ª praga, para o faraó libertar o povo, para o povo servir a Deus. Na casa onde tinha o sangue, tinha redenção, tinha salvação. Na sua casa tem o sangue? Na minha casa precisa ter o sangue. Na sua vida tem o sangue? Na minha vida precisa ter o sangue. E isso, irmãos, diariamente. Apocalipse fala assim, ó, eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram, né? E por causa do sangue, ó Senhor Jesus, do Cordeiro. Mesmo em fase da morte, não amar a própria vida. Por quê? Porque você tem a palavra, mas você também tem o arrependimento, e você confessa o seu pecado e aplica o sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós desfrutamos do hino que fala que Ele é o Espírito da vida, Ele é a fonte da vida, Ele é a água, Ele é o bom pastor, é ou não é? Ele é a árvore da vida, Ele é o pão vivo, Ele é o grande eu sou, Ele é o Espírito da realidade. Mas do Carmo, Ele é o Cordeiro de Deus. O primeiro aspecto, Ele é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Ele tomou o meu e o seu lugar. Lembram de Isaías 53? Nele não havia formosura, ele era como uma raiz de uma terra seca. As pessoas tinham vergonha dele, mas Deus agradou em moê-lo no seu lugar, Tom, e no meu. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso deve constranger o nosso coração. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivam, não vivam para vocês mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eis o Cordeiro de Deus. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ver essa figura desse Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro pascal. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E a Páscoa foi celebrada em função dessa libertação. Depois que teve essa libertação, para memorial dos filhos de Israel, proclamou-se a Páscoa. Páscoa significa passagem. Exatamente porque o anjo vingador, ele não entrava na casa que tinha um sangue, ele passava por cima. Ele ia em outra casa. E naquela ocasião morreu muitos primogênitos dos filhos do Egito. Ó Senhor Jesus. Então eles comemoram. E Coríntios fala que Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nós não somos confiáveis, irmãos. Olha a experiência de João Batista. Não vou gastar muito tempo para falar de João Batista, mas olha a experiência de João Batista. João Batista viu, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí João Batista estava na dúvida. Como que eu vou saber que é o Cordeiro? Como que eu vou saber que é o Messias? Que é aquele esperado por tanto? Como que eu vou saber que ele é o Redentor? Que ele é o Rei dos Reis? Como que eu vou saber que ele é o Rei Salvador? Aí o Espírito Santo de Deus revelou para ele, ó, na hora que você estiver batizando, na hora que descer
o Espírito em forma de uma pomba, é ele. João Batista viu isso, irmãos. Mateus capítulo 3 fala isso. João Batista viu e testificou. E mais na frente João Batista falou: convém que ele cresça e eu decresça. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Então eu preciso diminuir e ele precisa crescer. Então, doutrinariamente, no conhecimento, João Batista estava certíssimo. Mas qual foi a realidade? Ó Senhor Jesus. Por isso que nós louvamos, irmão, não foi à toa, com o primeiro hino, Por Luz. E Sãozinha deu até uma sugestão para a gente mudar o título do hino por Remove o Véu. Isso mesmo, remove o véu, para a tua luz eu ver, que não me engane mais o meu orgulho vão. Irmãos, você pode até saber das coisas, ele é o Cordeiro, convém que eu cresça, convém que ele cresça e eu diminua, né? Eu não sou digno de desatar-lhe as correias do pé. Vem um aí que é maior do que eu sou batizado. Ele sabia isso tudo, irmãos. E você também sabe muita coisa, que você já está aqui já há uns 30 anos, igual eu sei muita coisa, mas se eu não aplicar no meu viver diário, se eu não tiver realidade, se eu todo dia não orar, Senhor, mantém-me no viver da igreja, na simplicidade, na obediência, na submissão. Senhor, eu quero mergulhar na palavra profética, eu quero fazer imersão na palavra profética, porque a palavra profética, ela é como uma luz era como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até ser dia perfeito, para que Cristo, como a estrela da alva, nasça em meu coração. Senhor, guarda o meu coração, que o meu coração é enganoso. Não deveria ser essa a oração de João Batista? Guarda o meu coração, porque João Batista sabia do Velho Testamento, ele sabia que lá em Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso, maldito o homem que confia no homem. Ó Senhor Jesus, bendito o homem que confia no Senhor. E lá ele fala de coração. Irmãos, guarda o coração, porque às vezes a gente sabe doutrinariamente, você tem conhecimento, mas falta-nos a realidade. Por isso que a gente tem que sempre orar: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Nosso coração é enganoso, na luz nós vemos a luz. Salmo 119:11, né? Senhor, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Irmãos, as palavras, elas precisam ser depositadas diariamente no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. E Deus tem dado um caminho de uma forma de guardar as palavras no coração, de torná-las memoráveis, de trazer à nossa memória aquilo que pode dar esperança. É a imersão, é o ruminar, é o ler de novo, é comer de novo, é andando no caminho, deitando. Ó Senhor Jesus. Efésios 3:16 diante, e Colossenses 3:14 diante, ali fala também de uma maneira maravilhosa, a maneira de a palavra habitar ricamente em nós. É nós estarmos admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Ó Senhor Jesus, não só a maneira da palavra habitar ricamente, a maneira também de Cristo habitar ricamente. Efésios 5 fala que nós devemos estar atento como que nós andamos. Não devemos andar mais como nécios, mas como sábios, remindo o nosso tempo, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Falando, como é que é a forma de encher do Espírito? Falando entre vós. Então, irmãos, é um caminho maravilhoso que Deus tem dado para nós, a questão de ruminar a palavra, comer a palavra, mergulhar na palavra, revisar a palavra, porque a palavra, o verbo de Deus, é ele que transforma. Mas João, irmãos, tinha muita experiência, então ele falou que ele viu o Cordeiro, mas faltou algo ali. Irmãos, nós não somos confiáveis. Maldito o homem que confia no homem. O que fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 em diante? É por intermédio de Jesus Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós.
mas a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, nós precisamos sempre perceber isso, nós não somos confiáveis, a nossa suficiência vem de Deus. Nós precisamos permanecer na dependência do Senhor, porque aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Jeremias 17 fala do homem que confia no homem, que confia nele mesmo. Isaías 40 fala que esse homem, ele é como uma erva, e a sua glória é como flor da erva. Vem o sol, logo se seca e vai embora. Mas aquele que guarda as palavras do Senhor, elas permanecem. Então não somos confiáveis, né? E para ser mais fiel a esse encargo, eu quero só ler aqui na segunda-feira, assim, olha, Romanos 5,19 fala assim, olha, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos tornarão justos. Estar atento para não ser enganado. O tema dessa semana, o batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos. Antes de se desenvolver esse assunto, recapitulemos alguns pontos da semana passada, em que alertamos que a única maneira do homem se tornar confiável é ser plenamente preenchido por Cristo. Enquanto houver vazios em nossa vida, não seremos encabeçados. E como que ser preenchido? Falando entre vós, desfrutando da palavra, ruminando. Por meio da imersão, dos gritos de guerra, inculcamos a palavra em nosso ser. Pregamos o evangelho e somos preenchidos até a plenitude de Deus. Não precisamos ser capazes ou sábios para fazer a obra, mas apenas permitir que Cristo nos preencha completamente, pois Ele é quem faz a obra. Querido leitor, isso é uma pérola. Ao longo dos 20 séculos, poucos perceberam que o mero ensinamento bíblico não é capaz de transformar o homem. Contudo, quando permitimos que a palavra preencha com graça até a plena realidade de Cristo, a igreja de Deus se torna confiável. Sabendo disso, Deus não nos criou como superdotados. Diferentemente da criação de Lúcifer, o homem não foi criado sinete da perfeição, mas sim como um vaso frágil para conter Deus, que é onipotente, capaz de tudo. Quando somos preenchidos por Ele, temos tudo. Talvez você possua muito conhecimento bíblico, saiba explanar bem as verdades de Deus, ou tenha muita experiência na vida cristã. Contudo, não confie nisso. João, ele não podia confiar. Confie no Cristo que está em você, na palavra que foi inculcada no coração, mediante a comunhão com os membros do corpo de Cristo. Porque se mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como na luz está, mantemos comunhão. Então, muitas vezes nós somos enganados. A gente acha que, eu tenho um bom relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento, tinino com Deus, oro muito, orando em casa, mas você não quer ter comunhão com os irmãos. Então está errado. Porque 1 João 1,5 fala, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Ou seja, se você tem muita comunhão com Deus, então você está na luz. Se andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, mantemos comunhão com os irmãos. Então, é um engano você dizer que tem muita comunhão com Deus e não tem comunhão com os irmãos. Não é verdade? Não é eu que estou falando, irmão, é a passagem bíblica. João revela isso. Se andarmos na luz, como na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o pecado que não tem perdão é aquele pecado que você não confessa. Então, veja bem, irmãos, ó Senhor Jesus, sabendo disso, Deus não nos criou superdotados, né? Já li essa parte. Eu vou ler no segundo parágrafo, no meio dele. Confie no Cristo que está em você, na palavra que foi inculcada no coração mediante a comunhão com os membros do corpo de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa foi a primeira apresentação de Jesus feita por João Batista. Os líderes judeus esperavam a chegada do Messias, num grande estilo, aguardavam um profeta de Deus, vinda como Elias. A religião não percebe que a necessidade primária, minha e sua,
do homem caído, a necessidade primária nossa é o Cordeiro. Ó Senhor Jesus, a necessidade primária de um pecador é a redenção, que visa resolver o problema do pecado, para que ele possa ter paz com Deus e seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. No jardim do Éden, o homem foi enganado pela astúcia da serpente, que plantou nele a dúvida quanto à palavra de Deus. Satanás sabia que o homem, por ter total confiança em Deus, era simples e puro ao ouvir a sua palavra e obedecer. Não adiantaria a serpente falar contra Deus, pois o homem não aceitaria. Satanás, porém, sabia que bastava gerar nele uma pequena dúvida quanto à palavra de Deus. Uma brecha se abriria para enganar. Mas nós temos que tomar cuidado, porque apenas uma brecha, apenas uma pequena dúvida. Dessa forma começou sua argumentação, lá em Gênesis. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É claro que Deus não disse isso. Ele deu ao homem toda a sorte de árvores do jardim para lhe servir de alimento. Mas a serpente, muito sagaz, inseriu uma pequena dúvida, a fim de que Eva apenas questionasse um pouco, criando uma oportunidade para enganá-la. Hoje o inimigo age da mesma maneira. Ainda que sejamos puros, simples e amemos a palavra de Deus, ele só precisa provocar um pouco de dúvida quanto à palavra profética. Isso é o bastante para começar a demover-nos de nossa simplicidade e pureza devida a Cristo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 11, né? Por isso, fiquemos atentos para não sermos enganados e sermos afastados da pureza e simplicidade devida a Cristo. Da mesma maneira que Satanás ele enganou a Eva, Paulo temia que nós fôssemos enganados. Após duvidar, o homem transgrediu aquilo que Deus lhe ordenara e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito somente para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa única árvore. Ao comer desse fruto, eles transgrediram a palavra de Deus. E pela desobediência de Adão, o homem foi desconectado de Deus. O pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Precisamos crer na palavra de Deus, irmãos. Precisamos crer na palavra de Deus, que é verdade, sem nenhuma desconfiança, sem nenhum... Às vezes a gente crê, mas cheio de... tem algumas reticências, né? Ó Senhor Jesus, cheio... Você filtra muitas coisas, né? Não, irmãos. Precisamos crer na palavra sem nenhuma desconfiança. No capítulo 5 de Romanos lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Esse versículo eu já compartilhei, que é o versículo 12, né? No versículo 19 também é específico, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por isso todos nós tornamos pecadores, não porque cometemos pecados, mas porque nascemos pecadores por causa da transgressão de Adão. Vejamos ainda o que foi registrado no capítulo 3, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Não importa se judeu ou grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por fim, são os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, irmãos, o homem foi desconectado, mas pela obra redentora. Aos domingos nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. Pela obra redentora do Senhor, Ele nos reconectou com Deus. Jeremias diz que Deus não tem os ouvidos encobertos, que não possa ouvir as nossas orações. Ele não tem os olhos tampados, que não possa ver a nossa aflição. Ele não tem a boca fechada, que não possa falar conosco. Mas Ele não tem os braços encolhidos, que não possa nos atender. Mas a nossa transgressão, o nosso pecado, faz separação entre nós e Deus. Por isso, irmãos, precisava do Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. E aí Ele nos abriu, igual Hebreus 9 fala, um novo e vivo caminho. Graças a Deus, irmão, nós temos acesso, mas nós não somos confiáveis.
Ó Senhor Jesus, nós precisamos agradecer ao Senhor por essa eterna redenção. Vamos voltar no Evangelho de João. Aleluia. Então falou do batismo de Jesus. O batismo, e nós sabemos que logo que Jesus foi batizado, aqui em João não deixa tão claro, mas em Mateus e Marcos diz que o Espírito Santo conduziu a Jesus para o deserto, para lá ele ser tentado, para ele ser provado. Então ele passou a prova. Nós vimos que ele foi tentado e ele venceu com a palavra profética. O diabo veio falando com ele: você está com fome, porque ele foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites. Aí o diabo apareceu para ele: transforma então essa pedra em pão. Ele também disse: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então ele usou a própria palavra. Quando o diabo o seduziu também, levou no alto pináculo do templo, do monte, falou com ele: ó, você atira daí que dará ordem aos teus anjos. Mas ele disse também que não tentará o Senhor teu Deus. Então ele usou a própria palavra, irmãos. Então no tempo de provação, que a jornada é grande, nós seremos testados, provados, mas o que nós vamos vencer baseados na palavra, uma palavra experimentada. Por isso nós precisamos guardar no bom depósito e também aplicar nas ocasiões oportunas, porque Hebreus 4:12 é maravilhoso, quando ele fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, é ou não é? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. É apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra tem esse poder, né? Então em Mateus mostra que ele foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, e aí ele foi conduzido. Nós também, irmãos, quando Jesus ele foi ungido, quando o corpo é ungido, os membros também o são. Então, pela fé, você tem acesso a isso que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, ele também nos prepara para uma jornada. Ele não nos deixa órfãos. Então, nós temos também o derramamento do Espírito por meio da fé. Nós temos acesso a tudo que Deus tem, a tudo que Deus fez, a tudo que Deus é, por meio da fé. E aí ele também nos prepara, como preparou Jesus para passar aquela jornada. Então ele foi ungido, ele passou por aquilo, e logo depois, isso foi Mateus capítulo 3 e capítulo 4, né? A tentação foi Mateus 4. E ali começou a sua obra, começou o seu ministério. Jesus já estava com 30 anos quando ele foi batizado, e o ministério dele durou 3 anos e meio. E aí o que aconteceu depois? Então agora ele começa a chamar os seus, né? Agora vamos ler aqui no versículo 35 do capítulo 1 de João até o 51, para os irmãos acompanharem. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assiste? Respondeu-lhes: vinde e vede. Aleluia! Esse é o tema da conferência de jovens, a geração santa, né? Vem e vê. Aleluia! Vem e vê. Então, nós não podemos nos apegar ao conhecimento da letra, as doutrinas, as velhas práticas. Nós precisamos vir e ver. Ó Senhor, o que o Senhor está fazendo, né? Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ou seja, achamos o ungido,
achamos o Salvador Rei, achamos aquele Redentor que era esperado por centenas ou milhares de anos, achamos o descendente de Davi, achamos o leão da tribo de Judá, achamos. Olha, irmãos, era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir da Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Aleluia. Tem um ponto aqui, irmãos, é curioso. É um trecho que, veja bem, é curioso e é interessante eu compartilhar com os irmãos. Tem praticamente 30 anos que eu leio a Bíblia, conheço a história do Evangelho, já li várias vezes essa passagem, e se perguntassem para mim, qual foi o primeiro discípulo ou apóstolo que foi chamado? O que vocês, que já estão há 30 anos ou mais, diriam? Sem ler essa passagem que nós lemos agora. O que você falaria, Sãozinha? Qual foi o primeiro discípulo que se tornou apóstolo, que foi chamado? É uma curiosidade, mas mostrando que Deus, ele revela, ele é novo a cada vez que você vai à Bíblia e desfruta do Senhor. Pescadores de homens, porque tem uma passagem que ele fala que ele encontra eles ali e chama: agora vocês vão ser pescadores de homens. Aí ele chama Pedro. Eu diria, com a minha experiência passada, que o primeiro a ser chamado seria André, e depois André chamou Pedro e apresentou Pedro para ele. Isso que está dizendo o texto aqui. Mas, lendo um pouco mais com atenção, irmãos, a gente percebe que o primeiro que Jesus chamou foi Filipe, porque André não foi chamado, nem Pedro foi chamado dessa maneira. Depois, sim. Vou explicar melhor para vocês. André e um outro discípulo, que o estudo bíblico acha até que esse outro discípulo era João, não João Batista. João que escreveu Apocalipse e os Evangelhos, porque o próprio João não cita o nome dele. Eles eram discípulos de João Batista. João Batista disse: eis o Cordeiro. Aí o que eles fizeram? Eles seguiram Jesus. Não foi Jesus que vem atrás de mim. Não, porque João Batista ainda estava vivo. Olha como é que o Senhor revela-nos. Aí qual a importância disso? É que nem Jesus, irmãos, com toda a sabedoria dele, ele queria propor alguma concorrência. Porque nós sabemos que havia concorrência entre discípulos de João com os discípulos de Jesus, até envolvendo os fariseus. Esses fazem de uma maneira, esses fazem de outra. Mas veja aqui, irmãos, a revelação. O próprio Jesus, enquanto ele estava vivo, ele não chamou. Eles que seguiram ele, ô Cildinha. Eles que seguiram ele aqui, ó. Tanto é que André veio, trouxe o seu irmão. Está aqui Simão Pedro. Aí Jesus conversou com ele. O outro que estava, André, não falava, mas mesmo assim ele seguiu. Que devia ser o próprio João. Porque o João que escreve essa passagem. O João apóstolo. Aí, seguindo, olha o que fala o versículo aqui, ó. No dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ou seja, esse Filipe não era discípulo de João Batista. Aí Jesus chamou, entendeu? Aí Jesus chamou. Jesus falou assim: segue-me. Aí Filipe seguiu. Aí vamos ver, aí interessante a história de Filipe, hein? E depois eu vou deixar mais claro para vocês, lá em Marcos, no capítulo 1, deixa claro que depois que João Batista já tinha morrido, aí sim, Jesus passou por Tiago e João, que estavam remendando as redes, chamou eles.
passou perto de Pedro e falou com ele. Pedro e André, olha para você ver. Lá em Marcos fala que depois Jesus chamou Pedro e André, ou seja, um segundo chamamento. Mas aí o João Batista já tinha morrido, já tinha sido preso. João Batista já tinha sido preso. Aí ele chamou, falou assim: vocês vão ser pescadores de homens. Mas olha o que aconteceu com Filipe aqui. E esse Filipe, depois, na hora que você vê em Mateus 4, quando fala dos 12 apóstolos que foram chamados, esse Filipe, ele estava lá no meio dos 12. Então, veja bem, ó, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré, uma cidade desprezada, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Ó Senhor Jesus, vem e vê. Então, olha como é que Filipe estava alinhado com Jesus. Jesus lá em cima falou assim: olha, eles falaram assim: aonde assistes? O que ele falou? Vem e vê, não é? Aqui, ó, no versículo, Senhor Jesus, acabei de ler, 39, né? Respondeu-lhes: vinde e vede. Ó Senhor Jesus. Porque os discípulos de João, eu acho que esse de João Batista, queria alguma segurança. Peraí, aonde que ele assiste, aonde que ele mora, né? Qual segurança que nós vamos ter? Aí Jesus falou assim: vinde e vede. Olha como que o Filipe estava alinhado com a palavra profética, com a palavra de Jesus. Filipe chamou a Natanael. Natanael disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É como se tivesse dito, eu não vou citar nenhuma cidade aqui para não ter problema, mas é como se estivesse dizendo aquelas pior cidadezinha, lá pode sair alguma coisa boa. Aí não é Jesus que falou, não, irmãos, é Filipe que falou: vem e vê. Ele aprendeu isso com quem? Com Jesus. Então, irmãos, nós precisamos permanecer na presença para aprender os detalhes, para ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter muita comunhão entre nós, porque às vezes a gente se isola e vai ler a Bíblia, é importante desfrutar, mas a gente precisa ter muita comunhão. Essas conferências que esses meninos estão indo é fantástico. Por quê? Porque leva a ter experiência, leva a ter relacionamento. Eles vão viajar junto, eles vão parar para decidir onde vai comer, eles vão dormir no mesmo local, eles vão acordar junto, vai precisar um do outro ali. Quer dizer, isso tem muita comunhão, tem muita intimidade, tem muito relacionamento. Paulo não falou isso de Timóteo? Ele falou que ele era de igual sentimento, era o único que ele confiava em determinar uma tarefa. Paulo disse isso para Timóteo. Por quê? Porque tinha muita comunhão na palavra profética, comunhão, intimidade, e nós precisamos permanecer, e isso nós temos no viver da igreja, tá certo? Então vamos seguir aqui, ó. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Olha, irmãos, aqui Deus, ele mostra Jesus com toda a sua onipresença, ou seja, ele estava presente em todo lugar. Ele não era só o Cordeiro de Deus, olha, ele era o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Ele era o Deus Onisciente, tem ciência de todas as coisas, e ele é Deus Onipresente. Ou seja, antes, Deus usa você e eu para chamar outras pessoas. Por isso, aquela pergunta: posso orar por você? É importantíssima. Deus já conhecia Natanael, mas Deus usou Filipe para chamar Natanael. Deus já conhece aquele seu parente, aquele seu amigo, ele sabe de tudo dele, mas ele quer usar você, viu, Highlander? Quer usar você para chamar outras pessoas. Então, irmãos, o batismo de Jesus, nós também fomos ungidos para fazer a obra. E aí tem aqui o chamamento dos discípulos, cada um Deus chamou de uma maneira, outros seguiram, mas ele está chamando você para chamar outras pessoas, chamar pessoas para a grande edificação, a edificação do corpo de Cristo.
é esse tecido que está sendo formado. Deus precisa de mim e de você. Então, quando Natanael falou assim: olha, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ele percebeu que aquele cordeiro era Filho de Deus e era o Rei, que era o Messias, era aquele que estavam esperando. Ao que Jesus respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Creres? Irmãos, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade te digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, aquele Cordeiro de Deus, aquele Filho de Deus, aquele Rei, ele era a porta de entrada nos céus. Ele é o acesso. Aquele seu amigo, aquele meu amigo, aquela sua amiga, aquele seu parente, aquele meu parente, ele precisa saber que esse Cordeiro de Deus, ele é a porta dos céus, ele é o acesso, ele tira primeiro os pecados, depois transforma a vida das pessoas. E nós não somos confiáveis, nós precisamos usar a palavra para alcançar as pessoas. Então, irmãos, essa passagem ela é maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele estava debaixo da figueira. Embora fisicamente distante de Natanael, o Senhor, ele é onipresente. Então ele já conhecia, ele conhece todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Essa eterna redenção que nós um dia encontramos em Cristo Jesus, ela é acessível também às pessoas. Senhor Jesus, e Ele é o nosso Cordeiro maravilhoso. Eu vou só ler alguns versículos aqui para ler alguns versículos. Vou ler a subtítulo das semanas, né? Na terça-feira, na segunda-feira eu li todo o conteúdo, né? Estar atento para não ser enganado. Então nós precisamos confiar no Senhor, saber que nós não somos confiáveis, né? Senhor Jesus, que a nossa confiança e a nossa suficiência vem de Deus. Na terça-feira fala da eterna redenção, então já discorri para os irmãos um pouco sobre a eterna redenção, que é o Cordeiro, né? Na quarta-feira é o batismo de Jesus, também já discorri sobre isso. Na quinta-feira é João identificando, né? Eis o Cordeiro de Deus. Na sexta-feira, Cristo quer crescer em nós. Então, e aqui vale a pena eu ler um pouco com os irmãos, tá bom? Convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje vamos falar um pouco mais sobre João Batista. No capítulo 1 do Evangelho de João, lemos: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. No início da mensagem já falei sobre isso, né? E em Atos 13, 25 lemos: mas ao completar João a sua carreira dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujo os pés não sou digno de desatar as sandálias, desamarrar as sandálias. Como esses dois versículos, concluímos que quando João Batista apresentou Jesus, ele completou sua carreira. E embora reconhecesse a superioridade de Cristo, não conseguiu deixar seu ministério para segui-lo. Da maneira que os discípulos dele seguiram Jesus, ele também deveria fazer isso. Então, irmãos, que não nos engane mais o nosso orgulho vão, a nossa vaidadezinha. O que João teve ali? É uma vaidadezinha, né? Manter os seus discípulos, e essa vaidadezinha é fruto daquele veneno que nós falamos lá em Gênesis, né? Ó Senhor Jesus. No capítulo 3 de João lemos: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Jesus estava na região da Judéia com seus discípulos, onde batizava. Contudo, naquela mesma região, João Batista também estava fazendo uma obra paralela, e o povo concorria para lá. João Batista parecia não se importar em concorrer com a obra de Jesus, ou atrapalhá-la, ou até mesmo distrair daqueles que buscavam o Messias, o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, aquele que era esperado, o Redentor, o nosso eu sou. Ele já havia
preparado o caminho do Senhor, sua carreira já estava encerrada, logo não deveria continuar atuando. Ele mesmo disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Então esse seria o momento de ele se ocultar e seguir Jesus. Essa situação é muito estranha, a ponto de Deus não se agradar dessa concorrência. No capítulo 3 de João lemos: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. É aquele conflito que eu falei entre eles, né? E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João Batista foi doutrinariamente correto. Contudo, se João era seu precursor, aparecendo Cristo não deveria ter saído de cena? Ele continuou dizendo: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Seu discurso estava correto, mas a sua conduta, muitas vezes o meu e o seu discurso está muito correto, mas a nossa conduta totalmente diferente do discurso. Seguindo, Senhor, tenha misericórdia de nós, que esteja alinhado o que nós falamos com o que nós fazemos. Seguindo pelo capítulo 4, lemos: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ou seja, havia mais discípulos seguindo Jesus do que seguindo João. Isso aí é um golpe para quem é vaidoso. Para quem é vaidoso, às vezes, dói mais ser rejeitado numa opinião do que uma agressão física. João sofreu mais aqui do que uma agressão física. E Jesus, vendo que os fariseus estavam percebendo essa concorrência, deixou a Judeia. O próprio Jesus, para não ter confusão, olha, deixou a Judeia e foi para Galileia. É evidente que essa situação não estava adequada. Se quisermos ser confiáveis para com Deus, precisamos permitir que sua palavra trabalhe em nós e Cristo habite no nosso coração, preenchendo os espaços vazios, pois ainda temos muitas partes sem realidade espiritual. Esse é o ponto, irmãos, de tudo que eu falei aqui essa noite. Se você puder guardar isso aqui, se quisermos ser confiáveis para com Deus, precisamos permitir que sua palavra trabalhe em nós e Cristo habite em nosso coração, preenchendo os espaços vazios, pois ainda temos muitas partes sem realidade espiritual, cheias de elementos de velha criação. Somos enganados até mesmo pela parte boa de nossa alma. Não podemos confiar em nós mesmos. Quando imergimos na palavra, falando entre nós, uns com os outros, estamos buscando fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, instruindo e admoestamos mutuamente. Dessa forma seremos preenchidos pelo próprio Cristo. Pouco a pouco, todos aqueles elementos do nosso velho homem, incluindo a parte boa da nossa alma, são eliminados de nós, dando lugar a Cristo. Se você quer ser confiável para com Deus, esse é o único caminho. Ser detentor de grande conhecimento bíblico não nos garante isso. Somente se deixarmos a palavra de Cristo habitar em nós, preenchendo o nosso ser, Cristo poderá encabeçar-nos, então seremos confiáveis. E por último, e no sábado, seguir de perto, como eu também já compartilhei, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, agora nós vamos abrir para compartilhar. Acho que nós podemos compartilhar individualmente. Falta 15 para as 9. O que você acha? 14 para as 9? Individualmente ou em grupo? Individualmente.